Alô, meu nome é Walter Wolff, tenho um canal aqui no YouTube para ensinar alemão para vocês. O nome do meu canal está aí, Walter Wolff, Deutsch, Portugiesisch, Verbinden. Bom, eu ensino alemão básico para você que quer aprender alemão, e nos últimos 6 vídeos, dos 6 aos 67, nos últimos 7 vídeos, eu tratei da fonética alemã. A fonética na questão da pronunciação dos fonemas e a fonética que nós chamamos de prosódia, que é a questão da acentuação tônica das palavras, né, que muitas vezes, poucas vezes, é falado em livros de ensino de língua alemã. E eu trato aqui, então tratei nos últimos 2 vídeos, e hoje eu vou completar o estudo da prosódia alemã, ou seja, a acentuação tônica das palavras. Então, antes de dar continuidade à nossa aula, eu pediria a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva nesse canal Walter Wolff, Aulas de Alemão, e aprenda o alemão comigo desde o início, o alemão básico para você. Como eu falei nos 2 vídeos anteriores, eu tratei dos acentos tônicos da palavra, ou seja, onde está a sílaba forte da palavra. Em português a gente sabe as regras, através de regras bem claras. Em alemão também existem algumas tendências e algumas regras, e nos 2 últimos vídeos nós tratamos disso, principalmente na questão dos prefixos tônicos e átonos, e algumas tendências de onde está a sílaba tônica em alemão. Hoje nós vamos tratar então dos sufixos átonos e tônicos, ou seja, os sufixos que realmente a sílaba tônica está nele, sufixo tônico, e a palavra é oxítona, e os sufixos átonos, aqueles em que a sílaba tônica nunca está nele e ela está então em outro lugar. Então, vamos começar pelos sufixos tônicos. Os sufixos tônicos são aqueles sufixos de descendência latina. Tá? Sufixos como age, an, ion, ös, ibel. Tá. Mas como é que vou saber se o sufixo é latino? Bom, são sufixos que têm o som parecido com os nossos sufixos no português ou no francês. Eles são facilmente identificáveis, os sufixos latinos. E esses sufixos, eles são tônicos, quer dizer, a sílaba tônica está nele e a palavra sempre é oxítona. Por exemplo, etage, no age, vem do francês, etage. Imigrante, imigrante, olha lá o ant, né, sufixo latino. Nación, oxítona, está lá no ion, região, sufixos tônicos, sufixos latinos tônicos. Nervös, nervös, né, é um sufixo latino, o ös. Weibel, sensibel, sensibel. Então veja só, sufixos latinos, não são só esses, todos os sufixos latinos que forem identificados como sufixos latinos, a sílaba tônica está nele e a palavra é oxítona. Bem, se os sufixos latinos tornam a palavra oxítona, ou seja, o acento tônico forte está nele, os sufixos germânicos são átonos. Significa que a sílaba tônica nunca vai estar nele e ela está em algum outro lugar. Tá? Então, quais são os sufixos germânicos? Também são facilmente identificáveis, porque não são comuns na nossa língua. Por exemplo, o heit, está aí na tela, o heit, o kite, o hen, o bar, o Sicht, o ich, o Schaft, o Sam, o Ung, são sufixos germânicos, que não são sufixos que não existem nas línguas latinas. Então, por exemplo, veja só na palavra Freiheit, Freiheit. A sílaba tônica não está no heit, o heit é átono, a sílaba tônica está em outro lugar. Freiheit, Dunkelheit e assim por diante. No kite, Fröhlichkeit. Olha onde está a sílaba tônica, está no Fröhlichkeit. O kite, ele sempre é
átono. Então, sufixos germânicos, átonos. O hen, Mädchen, Mädchen, não está no hen, sim no Mädchen. Dankbar, sichtbar. Átonos ou sufixos germânicos. No Sicht, Absicht, Aussicht. Tá? Veja, átonos, fracos. No ich, que pode ser pronunciado ich ou ich. Windig ou windig. Sonnig, sonnig. Né? Wolkig ou wolkig. Né? Então, o IG é um sufixo germânico e a sílaba tônica não está nele, então está em outro lugar. O Schaft, Freundschaft, Freundschaft, sufixo átono, a sílaba tônica está em outro lugar, no Freund. Mannschaft, do mesmo modo, não está no Schaft, Mannschaft. O Sam, sparsam, sparsam, nitidamente a sílaba tônica está no spar e não no Sam. E o sufixo ung, Leitung, Übung, Schreibung, sempre a sílaba tônica fora desse sufixo. Sufixos germânicos, átonos. Ok, e o sufixo or? O sufixo or tem uma particularidade. Ele é átono no singular, mas tônico no plural. Por exemplo, professor, professor, não está no or a sílaba tônica, mas quando eu passo para o plural, professoren, professoren, ok? Professoren. Então, átono no singular, mas tônico no plural. Doctor, doctor, né? Doctor. Átono, mas doctoren, doctoren. Ele tônico no plural. Lector, lectoren. Átono no singular, tônico no plural. E o sufixo ik, bom, esse varia, tem que tomar cuidado. Algumas palavras o ik é tônico e em outras é átono. Por exemplo, matematik, matematik, está lá no ik, né? Ele é tônico. Politik, está lá no ik, ele é tônico. Mas gramatik, gramatik, tá, ele é átono. Então o ik tem que tomar cuidado, ele varia, pode ser átono ou tônico. O sufixo ish, típico germânico, ele nunca é tônico, sempre átono, mas ele sempre traz a sílaba tônica para a primeira sílaba anterior a ele. Por exemplo, mathematisch, politisch, brasilianisch. Então, sempre a sílaba tônica vai para a primeira sílaba antes do ish. Existem algumas palavras estrangeiras que elas sempre são tônicas no final, são oxítonas, e aos poucos a gente vai aprendendo a examiná-las e a aprendê-las. Por exemplo, abstract é uma palavra tipicamente latina e ela é oxítona. Abstract, paquete, veja só, paquete, a sílaba tônica no final, balcão. Então, essas palavras latinas, né, com essas terminações, elas sempre são tônicas e nós vamos as aprendendo uma a uma, né? Abstract, paquete, balcão. Bom, para concluir a questão das regras de acento tônico, de prosódia alemã, tem a questão ainda das palavras justapostas, né? E é muito comum em alemão você justapor palavras. E como é que fica a sílaba tônica? Veja, por exemplo, eu vou dar um exemplo da palavra Kranken, Krankenwagen, Krankenwagen. São duas palavras, Kranken e Wagen. Cada uma tem a sua própria sílaba tônica. Kranken está no Kra, Wagen está no Vá. Quando você justapõe palavras, coloca duas palavras juntas, formando uma nova palavra, as duas palavras que estão compondo a nova palavra mantêm a sua sílaba tônica
mas a primeira fica um pouquinho mais forte, Krankenwagen, Krankenwagen. Tá? O mesmo vale quando são 3 palavras, veja bem, Krankenwagenfahrer, Krankenwagenfahrer. O Kranken toma um som um pouquinho mais forte que as demais, mas todas elas mantêm a sua própria sílaba tônica, né? Nos casos mais simples, por exemplo, Rotwein, Rotwein. O Rot é nitidamente mais forte que o Wein, mas o Wein mantém a sílaba tônica, até porque as duas são monossílabas, né? Rotwein. Deutschlehrer, Deutschlehrer. Deutsch, uma palavra, Lehrer, outra palavra, mas quando põe as duas juntas, a primeira fica um pouquinho mais forte. Deutschlehrer. Bom, para concluir esse assunto da prosódia, é importante frisar uma coisa e explicar uma coisa. Para quem usa dicionário estrangeiro, entre parênteses após a palavra, está lá a transcrição fonética da palavra, como ela é escrita foneticamente, mas está lá também uma outra indicação importante com relação à sílaba tônica. O apóstrofo que existe naquela indicação, entre parênteses, indica onde está a sílaba tônica. Ela está imediatamente após o apóstrofo. Veja aqui no exemplo, Mathematik, né? Kranken, Wagen, Politik. Veja que o apóstrofo define que a próxima sílaba é a tônica. Bom, nesses 3 últimos vídeos nós fizemos então uma análise bem resumida, bem concisa, mas bem consistente, com relação bem abrangente, sobre as regras e tendências para identificar onde está a sílaba tônica em alemão. No próximo vídeo nós vamos fazer uma aula de exercícios. Nós vamos pegar várias palavras e vamos, em função dessas regras e tendências que eu mencionei, localizar e definir onde está a sílaba tônica. Então, não perca no próximo vídeo esta aula de exercícios sobre prosódia alemã. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, clique no gostei, compartilhe nas suas redes sociais para que eu possa divulgar esse canal que ensina alemão básico para vocês. Então, até o próximo vídeo. Tschüss!